Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12. A partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: Justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto? E se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os teus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhes digam coisas boas. Até o versículo 6. Vamos ter mais uma palavra de oração. Gabriel, ora para a gente, por favor. Ela foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, pedindo a orientação do Teu Espírito para aquilo que fomos meditar nessa noite e que de fato seja uma palavra transformadora e renovadora para nossas mentes e corações. Nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Todos nós, como famílias, enfrentamos momentos de aflição. Todos nós. São dificuldades que podem ter diversos tipos de origem. Podem ser situações financeiras, conflitos conjugais, desafios com os filhos, doenças, perdas, inseguranças. As nossas famílias não são perfeitas e não existem famílias perfeitas. Todos nós temos lutas que nós enfrentamos diariamente. E a qualquer momento da nossa vida, a nossa estabilidade ela pode ser abalada. Ela pode ser modificada. E qual que é a nossa postura, então, diante dos abalos sísmicos que as nossas famílias elas podem enfrentar? Qual que deve ser a nossa reação diante das lutas que nós enfrentamos enquanto estamos vivendo em meio às tempestades da vida? Como que devemos reagir enquanto estamos vivendo em meio às tempestades da vida? Esse texto ele foi escrito por Jeremias. E ele viveu, o profeta Jeremias, num tempo de instabilidade e muita ameaça. Numa época em que o cenário, até mesmo político, era bastante conflituoso e estava em mudança frequente. A Assíria caía, a Babilônia crescia, o Egito ameaçava, Judá estava no meio de tudo isso vulnerável. O povo confiava em vitórias do passado, acreditando que Jerusalém jamais cairia. Mas eles estavam enganados. E assim pode acontecer muitas vezes com as nossas famílias. Às vezes nós acreditamos que momentos longos de tranquilidade podem se tornar permanentes na nossa vida e não é assim.
Assim como também os momentos de inquietação, de luta, de dúvidas, também não são permanentes. Nós não vivemos num mundo de permanências, nós vivemos num mundo de situações que são instáveis, variáveis, como nós também somos. E nós, quando enfrentamos essas dificuldades, que podem se dar muitas vezes por mudanças do mundo, desafios que aparecem, nós precisamos estar preparados. E como vai ser o nosso preparo? Como que vai ser a nossa reação diante das lutas e dos assaltos que a vida nos proporciona? Jeremias, como profeta, ele foi chamado muitas vezes como profeta relutante. Ele foi chamado com 21 anos para o ministério dele, e a mensagem que Jeremias deveria anunciar ao povo era uma mensagem dura. Os profetas, via de regra, eles não eram bem vistos pelo povo, porque o profeta ele nunca falava aquilo que o povo queria ouvir. Os profetas eles falavam sobre a necessidade de mudança, de conversão, de transformação do caráter. E a gente sabe que muitas pessoas não têm esse desejo de mudar, de sair da sua zona de conforto, de sair da maneira como vivem, como existem. Então ele enfrentou oposição por conta da sua mensagem. Ele enfrentou desprezo, ameaças de morte, violência. E muitas vezes Jeremias até mesmo questionou a Deus. E esse texto que nós lemos nessa noite é um texto que fala sobre essa dúvida que Jeremias tinha, essa crise que ele expõe diante de Deus. Homens e mulheres de Deus também têm crises. Pessoas que buscam a Deus também têm dúvidas. O reino de Deus ele não é composto por pessoas que sabem todas as coisas, que têm resposta para tudo. As pessoas têm dúvidas. É da nossa humanidade ter dúvidas. É da nossa humanidade, da formação humana, titubear. Será que eu devo? Até o próprio Cristo teve o seu momento de inquietação quando disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o peso, a dor, o sofrimento. Jesus estava sentindo no seu corpo as dores daquilo que era anunciado pelas mensagens, pelas palavras e daquilo que aconteceria com ele horas depois da crucificação. Mas ao mesmo tempo que Jesus disse: Senhor, se for possível, me livra desse momento de dor. Se for possível, me afasta desse momento de dor. Mas, Senhor, que a minha vontade não seja feita, e sim a tua vontade. Então, homens e mulheres de Deus também relutam, também têm as suas dúvidas. E na vida familiar, nós muitas vezes teremos dúvidas. Porque muitas vezes nós somos chamados a carregar responsabilidades pesadas. Ser pai não é fácil. Ser mãe não é fácil. Ser filho, filha, avó, avós, sobrinhos e tantas outras coisas não são tarefas fáceis. A gente está, e ainda hoje de manhã, o pastor Edson mencionou isso na mensagem, falando sobre a importância da família, da mãe, né, como uma referência. Nós estamos vendo aí essa semana toda a repercussão em torno de mulheres que adotaram bebês de mentira. Falava sobre isso semana passada aqui do púlpito. E que levam isso à verdade, né? Eu tenho o sentimento de misericórdia por essas pessoas, de pena dessas pessoas. Porque realmente não estão bem. A sociedade não está bem. E talvez seja mais fácil, sim. É claro que é. Adotar um boneco. Não é? É claro.
Porque quando você pega um bebê, quando você tem filho, e muitos que estão aqui já tiveram filhos e sabem o que é isso, é o tempo inteiro. Nós estamos às portas de passar por isso lá em casa de novo. Essa coisa de continuamente estar com os nossos olhos atentos. Ter filhos é você muitas vezes projetar que eles façam determinadas coisas e eles não vão fazer aquelas coisas que você projetou. É isso. Então é muito mais fácil você gerenciar algo que não é real, que não existe, do que assumir de fato a sua maternidade, a sua paternidade e encará-la de frente. Por isso que muitos casamentos acabam. Por isso que muitos pais abandonam lares, por isso que muitas mulheres abandonam lares. Porque ser pai, ser mãe, é desafiador. Existe um peso e uma grande responsabilidade, exige entrega, exige perseverança, exige coragem. E muitas vezes, como Jeremias, nós também nos sentimos relutantes, cansados e podemos até muitas vezes entrar em um conflito com Deus. Podemos muitas vezes entrar num embate com Deus. Mas os crentes verdadeiros não entram em embate com Deus. Claro que entram. Jacó não lutou com Deus? Jeremias questionava frequentemente. Por isso que ele é chamado de profeta relutante. E ele está falando, o texto começa dizendo isso. Algumas Bíblias falam ali, lamento de Jeremias, dizendo para Deus, Senhor, olha só que situação que o Senhor me colocou. O Senhor me colocou para falar a tua mensagem num contexto, num mundo em que os poderes do reino estão caindo. Ameaças externas de invasão e guerra estão surgindo. O povo está sofrendo a possibilidade de ser levado preso. E aí o Senhor quer que eu fale uma mensagem criticando o que o povo está fazendo? Poxa, não seria mais fácil uma mensagem dizendo assim, olha, fiquem tranquilos porque vai acontecer isso, mas o Senhor vai estar com vocês. Mas não, o Senhor mandou pregar uma mensagem dizendo o seguinte, olha, vocês vão ser cercados, vocês vão ser levados presos. Sabe por quê? Por causa da desobediência de vocês, por causa dos pecados de vocês. Porque vocês se tornaram idólatras, porque vocês se afastaram de Deus. Por isso que vocês estão colhendo esses maus frutos. Então Jeremias foi chamado e estava questionando a Deus, porque Deus queria que ele falasse uma mensagem, o incumbiu, não queria. O designou para falar uma mensagem dura para o povo. Despertando. E fazendo um paralelo com aquilo que nós vivemos no nosso tempo, é difícil nós subirmos no púlpito da igreja, nós irmos para as redes sociais, falando do quão é difícil organizar, gerir uma família, organizar as contas do mês, cuidar da educação dos filhos, dos netos, gerenciar os seus próprios dramas e os dramas daqueles que estão próximos de vocês. É desafio, é luta. Quem fala que não está mentindo. E a gente vive numa época em que a internet ela estimula tanto a simulação, a mentira, a imagem falsa, que as pessoas agora elas estão materializando. Tempos atrás, lá no Japão, apareceu uma pessoa, um homem que se casou com uma imagem holográfica lá. Com um desenho de computador, se casou com algo que não existe. É claro, é mais tranquilo, é mais fácil. É óbvio que é. Por que a gente tem lá o nosso ministério, o encontro de casais com Cristo? Porque lá nós só temos casais perfeitos? De modo algum. Por sabermos da nossa imperfeição é que nós estamos lá. Por reconhecermos a nossa incapacidade de administrarmos todas as coisas como deveriam ser administradas.
por reconhecermos que precisamos de Cristo na nossa vida, é que nós estamos lá. Jesus Cristo mesmo foi quem disse, olha, eu não vim para os que estão bons. Eu não vim para os que estão sãos, sem enfermos, sem enfermidade. Eu vim para aqueles que estão doentes. E nós somos estes que carecemos da graça e do cuidado de Deus. Mas uma coisa interessante que depois de Jeremias ter colocado sobre tudo isso, sobre a sua inquietação, sobre o fato de todas essas questões políticas e sobre o fato do povo persegui-lo, sobre o fato do povo rejeitar a sua pregação, sobre o fato de mesmo com tudo isso, com todas essas ameaças, o povo ainda prosperando, o mal ainda prevalecendo, Jeremias chega para Deus e diz assim, mas Senhor, e aí, até quando? Eu não dou mais conta de ver as coisas acontecendo desse jeito. Não é possível que o mundo continue a ser gerido dessa forma. O Senhor não faz nada? E eu fico sofrendo por tudo isso? Pois até os animais do campo, ele diz ali, e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que andam por aí, conforme Jeremias diz lá no final do versículo 4, andam por aí dizendo, Deus não vê aquilo que nos espera. E aí então, Deus apresenta, ali ó, Deus não vê aquilo que nos espera. E então, a partir do versículo 5, Deus começa a responder a Jeremias, as suas inquietações, os seus dramas existenciais, as suas lutas. Uma espécie de consolo, mas ao mesmo tempo de alerta por aquilo que estava para vir. Deus responde a Jeremias com uma pergunta desafiadora. E a pergunta é, Jeremias, se você está cansado agora, numa época em que a luta ainda nem começou, quando a luta começar de fato, como é que você vai estar? Então, isso é um alerta para nós também. E essa talvez seja a primeira e a mais importante reflexão, de forma geral, que nós fazemos da mensagem de hoje. Nós estamos assustados com tudo que estamos vendo? Nós estamos assustados com essa aceleração do tempo? Com jovens e adolescentes cada vez mais necessitando de atenção, de cuidados, com problemas de ansiedade? Eu lido frequentemente com isso, em sala de aula, adolescentes que estão ansiosos e que daí surge uma ansiedade, vamos tratar através de medicamentos. É claro que eles são necessários, nós não desprezamos isso, mas existe, sob muitos aspectos, isso eu falo porque converso, os colegas, outros colegas professores também colocam isso, que muitos pais não querem admitir de fato que ter filhos é uma luta. E aí então, quando os filhos começam a ficar muito agitados, vamos dar um jeito aqui de sossegar. Vamos dar uma forma aqui de baixar um pouco esse ânimo dessa criança que está querendo fazer muita coisa. Mas será que de repente não são os pais? Não são os pais que precisam passar por alguma mudança na sua postura, na sua conduta, no seu comportamento? Será que não precisam mais buscar a presença de Deus, viver mais em família? Então, hoje em dia, nós estamos migrando para uma situação na sociedade em que ou as pessoas não se relacionam com mais ninguém, e ainda falava sobre isso hoje de manhã na escola dominical, existem muitas pessoas que não vão ter filhos e não vão ter um casamento. E não há nada de antibíblico nisso. Paulo também não casou. Outros personagens bíblicos também não tiveram filhos, não se casaram. E existem pessoas que vivem assim e vivem bem.
Mas a ordem que está lá no princípio é para que homem e mulher deixem seu pai e sua mãe, se unam e vivam uma vida em comum. O projeto de Deus é esse. A expectativa de Deus é essa, mas existem casos e casos. Mas a gente caminha hoje dentro de uma dinâmica social em que ou as pessoas vão se envolver com imagens artificiais, com bonecos, com representações de crianças, ou nós caminhamos por um outro lado, que é aquele em que, assim, quando surgem os problemas, vamos dar um jeito de acabar com isso logo, seja da forma como for. E não tentar entender de fato o que são os problemas e o que é o ser humano. Então, quantas vezes, na nossa vida e no nosso dia a dia, nós também nos cansamos com pequenas tensões, com pequenas lutas, desentendimentos no casamento, dificuldades na criação dos filhos, acordos em comum, ofensas não resolvidas. Se nós nos cansamos, às vezes, com coisas pequenas, como que nós estaremos quando formos chamados a lidar com coisas maiores? Nós precisamos de força emocional, espiritual, para as tempestades mais fortes que ainda podem surgir na nossa vida. E o que Deus está falando para Jeremias aqui é isso. Jeremias, eu até entendo que você está cansado. Eu até entendo que a luta tem sido forte, mas é o seguinte, é só o início da batalha. Por isso que Deus fala para Jeremias lá no versículo 5, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que você fará ou o que fará na floresta do Jordão? Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como que você vai competir com os que vão a cavalo? O homem mais rápido do mundo, até hoje, né, é o Usain Bolt. Se eu não me engano, o maior velocista de toda a história. Ele correu em torno de 32 quilômetros por hora, vamos assim dizer. Né? Claro que não direto, mas num percurso que ele fez. Um cavalo, em média, um cavalo de corrida, ele pode chegar até 62 quilômetros por hora. 60 quilômetros. O que Deus está dizendo para Jeremias é mais ou menos o seguinte, olha, tu está correndo só com as pessoas que estão indo a pé. Mas Jeremias, você vai ser chamado para correr com os que vão montados no cavalo. Você não vai montado no cavalo, não, você vai correndo a pé. Os outros é que vão montados no cavalo. Então, o que a palavra está dizendo aqui? O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, se você acha que as coisas estão difíceis, fica tranquilo. Elas vão piorar. É isso. Então, assim, nós precisamos estar preparados. E o mundo que nós estamos vivendo é isso. Nós estamos assustados com tudo que está acontecendo no mundo? Sim. Mas a tendência é de que as coisas elas piorem. De que a humanidade ela se desconfigure cada vez mais. Por isso que nós vemos tantas coisas que nos assustam. Por isso que nós nos assustamos com o fato de, por exemplo, né, um animal silvestre ter mais valor do que a vida humana no nosso país. Isso é assustador. Isso é impressionante. Uma inversão absoluta de valores. Nós temos acompanhado, né, a passo, com mais atenção ainda, justamente porque a Ana Luísa está grandinha, a gestação da Renata e o crescimento da Isabela. Eu lembro da primeira ultrassom, quando nós fomos fazer, a médica, na hora do ultrassom, ela disse assim, olha, que interessante, o coração começou a bater ontem. Aquilo me causou um impacto tão grande, mexeu assim tão profundamente comigo aquilo. Digo, olha
Olha a profundidade, aquilo que o apóstolo Paulo falou. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O ser humano é a obra-prima da criação. E nós estamos tirando o homem do lugar que ele deve estar, estamos colocando coisas, objetos, animais. Que tempos são esses? Que costumes são esses, como diria o pensador Cícero, há 2000 anos atrás? Uma inversão absoluta de valores, e a tendência, irmãos e irmãs, é que as coisas piorem. E eu e a Renata temos conversado muito sobre isso lá em casa, em aumentar o nosso tempo como família, reservando mais tempo, estando mais tempo com as nossas filhas, atentos àquilo que o mundo está expondo para elas. Então, nós estamos caminhando com os que vão a pé. Então, nós precisamos de perseverança, sim, nas pequenas coisas. Jeremias reclamava das injustiças, dos sofrimentos, mas Deus o lembra de que os desafios eram ainda pequenos diante daquilo que viria. E na vida familiar, nós precisamos aprender a ser perseverantes nas pequenas tensões, e muitas vezes não somos. Não somos. Muitas vezes nós nos esquecemos, nós nos estressamos com coisas pequenas, desnecessárias. E quando nos damos conta, nós estamos fazendo de uma pequena situação um grande problema. Então nós precisamos de paciência, sim, diálogo, disposição para ouvir, para investir mais na pessoa que está ao nosso lado, investir no nosso cônjuge, investir nos nossos filhos, não simplesmente pagando as melhores escolas, o melhor curso de inglês, as melhores roupas, mas privilegiando tempo para ouvi-los, para caminhar com eles, para ler a palavra, para orar. E mesmo fazendo isso, e mesmo tendo todo esse cuidado, nós entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor e desejamos e esperamos, Senhor, que eles sigam o teu caminho da verdade no futuro. Mas essa é uma decisão que eles também terão que tomar em algum momento da existência. Nós oramos por eles. E pais oram pelos seus filhos a vida inteira. Falava sobre isso hoje de manhã e provavelmente os meus sogros e a vozinha estão agora ouvindo a mensagem que estão assistindo lá na casa deles. Cena bonita que eu vi ontem, lá na casa da minha sogra e do meu sogro, a avó da Renata, bisavó da Ana Luísa e da Isabela, 94 anos, aguardando a ligação do filho de 72 que estava viajando e que ia chegar lá, e ela preocupada com ele, se ele tinha feito tal e tal coisa, e aí e tal. E ainda comentei hoje de manhã, e experimenta não ligar para ela, para ver o que acontece. Que coisa linda isso, isso é maravilhoso. Eu tenho uma avó também de 91 anos que está sempre preocupada com o neto. Isso é uma graça de Deus. Então, assim, nós como pais temos esse privilégio da parte de Deus. E claro, você nem sempre vai viver dias muito felizes na família. Nós vamos viver dias de dor, dias de luto, dias de escassez de alguma situação, dias de enfermidade. Mas Deus nos dá a força suficiente para dizer que Ele está conosco em toda e qualquer situação. E então, nesse contexto, a resiliência é fundamental, porque é a capacidade que Deus nos dá de nós enfrentarmos pressões sem desmoronarmos. Nós precisamos preparar os nossos corações para todos os momentos, enquanto estamos em terra de paz, porque nós podemos enfrentar dias mais difíceis e de luta. Deus diz para Jeremias: você está cansado mesmo antes do desafio maior. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. Tem sido crescente o número de famílias
esgotadas, homens e mulheres doentes mentalmente, filhos doentes mentalmente, por causa de uso excessivo de redes sociais, de internet, de excesso de trabalho, e nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. Porque isso não acontece do dia para a noite. Porque, claro, se o mal aparecesse escancarado na nossa frente, o que nós faríamos? Faríamos o 180 e ia para outro lado, não é isso? Mas o mal, ele aparece na nossa vida de forma sutil, gradual, em doses homeopáticas. Nós vamos fazendo pequenas concessões, vamos dando pequenos sims. Podemos absorver mais uma coisa aqui, mais outra coisa ali, mais uma função aqui. E de repente nós vemos que estamos destruídos, esgotados. E nós precisamos botar limites. Nós, seres humanos, fomos criados para uma outra vida diferente do que a sociedade do nosso tempo tem apresentado, irmãos e irmãs. Qual foi o projeto original de Deus para o homem no Éden? Foi que ele ficasse sem fazer nada? Não. Deus incumbiu Adão de fazer muitas coisas. Dar nome a plantas, a animais, cuidar do jardim, cuidar da sua relação com a sua esposa e das suas relações com Deus. Ponto. Mas hoje em dia, com o crescimento urbano, com as cidades cada vez mais verticalizadas, com cada vez mais carro, com gente andando por todo lado, com gente com pressa, gente buzinando, gente furando frente, batidas, isso tudo isso fere o projeto, o plano original de Deus para nós. Por isso que nós nos incomodamos, por isso que nós nos inquietamos, por isso que nós nos sentimos estressados e cansados e muitas vezes dizemos assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, porque eu não aguento mais esse trânsito. Porque nós não fomos criados para isso. Não está no nosso DNA, não está na nossa composição, no nosso plano de origem, isso. Nós fomos criados, o fim principal do homem é adorar a Deus e louvá-lo para sempre. Nós trabalhamos, sim, digno é o trabalhador do seu salário. É o livro de Provérbios que também nos fala que pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos prover o sustento da nossa família, nós precisamos acordar cedo, fazer as coisas que precisam ser feitas, mas essas coisas elas têm que acontecer dentro de um plano, dentro de um limite. Porque se nós não colocarmos direcionamento, nós vamos ser engolidos pelo tempo. Porque o tempo ele não vai dizer para nós, a maioria das pessoas, como desacelerar. O nosso tempo vai dizer o seguinte, 10 passos para tornar as suas ações mais eficazes. Ou seja, continue fazendo tudo o que você faz e aprimore o que você faz. Ou seja, faça mais. Esse é o nosso tempo. E o Evangelho da Graça de Cristo nos convida a caminhar na contramão dessa dinâmica da sociedade. A nos reconectarmos com as coisas que realmente importam na nossa vida. Vejam a exortação de Jesus para Marta. Quando ele chegou para almoçar e passar uma temporada na casa dos irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus se sentou à mesa com outras pessoas, Maria sentada ali, Marta andando de um lado para o outro, já incomodada com a irmã que estava sentada, e Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com tantas coisas. Para tudo, mulher, Maria está com a melhor parte. A intenção de Marta não era ruim. Tem muita gente que olha para esse texto acreditando que Jesus está descredibilizando o trabalho de Marta. Não, ele só estava botando limites. Tá bom, Marta, chega, agora senta aqui, depois tu continua. Tem tempo para tudo. Então Jesus não está censurando o trabalho, nem a intenção das pessoas. Jesus não censurou a intenção de Marta.
Mas ele só disse, olha, você está se perdendo nisso. Te concentra nisso aqui. Então, quando nós trabalhamos demais, quando nós nos focamos demais no nosso trabalho, na nossa função, nas coisas da casa, é óbvio que as nossas intenções não são ruins. Nós queremos trazer mais conforto para a nossa família, nós queremos, enfim, dar condições melhores, mas nem sempre fazer tudo o que precisa ser feito na nossa casa, na nossa vida, é mais importante do que se sentar com seu filho, com a sua filha, de estar com seu cônjuge, de estar com amigos, de fazer coisas que realmente podem trazer mais sentido para você. Como que nós vamos correr com cavalos? Como disse, cavalos correm mais de 60 km por hora. E Jeremias andava com os que iam a pé e já estava exausto. Como que você vai enfrentar algo maior, Jeremias? Como que nós vamos enfrentar algo maior se nós já estamos cansados? Se nós já estamos assustados? Famílias também enfrentam corridas com cavalos. Mas quando buscamos a direção, a presença de Deus, nós vamos criando laços profundos de consciência, de confiança, em oração e unidade e diálogo. Portanto, essa palavra de Deus a Jeremias é uma exortação, mas também é um consolo para nós, de que nós precisamos estar preparados. Mas como que nós vamos estar de fato preparados se a luta ainda nem começou e a gente já está cansado? Nós temos que andar na contramão do mundo, irmãos e irmãs. Temos que andar na contramão do mundo. Porque senão o mundo irá nos engolir. Assim também com a nossa família. Desafios, dores, conflitos. Deus tem o controle absoluto da nossa vida e da nossa história. Nós não sabemos o que virá, mas ao mesmo tempo, Ele nos chama à perseverança, à confiança e à renovação dos nossos compromissos com Ele. Jeremias teve um ministério longo. Ele pregou mais de 40 anos em meio ao caos. Num determinado momento, a perseguição a Jeremias foi tão grande que um grupo de homens pegou ele e jogou ele dentro de um poço para morrer. E deixou ele lá. De tanto que aquilo que ele falava incomodava. E foi um dos ministérios proféticos mais longos que a Bíblia nos fala. Mas esse homem, ele nunca desistiu. Quando ele estava inquieto, ele buscava a Deus e dizia, Senhor, eu não estou dando conta disso. Por que que os maus prosperam e eu só sinto essas dores? Então, muitas vezes, a gente vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo, me ajuda. Por que que essas coisas estão acontecendo comigo? E o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos aponta com maestria esse projeto de Deus para o homem, quando ele diz o seguinte, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus tem um controle absoluto de tudo que existe no mundo. Embora o mundo jaz no maligno, é o que a palavra diz, o mundo não tem um controle sobre ele. E quando Deus nos diz que nós somos chamados a correr com os que vão a cavalo, é justamente para nos lembrar de que Ele está conosco e que o que Ele espera que nós tenhamos é um futuro e uma esperança. Por isso que nós precisamos cuidar das nossas famílias e dos nossos corações, enquanto lutamos, vivendo em meio às tempestades da vida. Que Deus abençoe a minha família e a sua família, e estejamos fortalecidos para a honra e glória dele. Amém?